Fala pessoal, tudo tranquilo? Seguinte, vamos começar agora a nossa segunda aula do nosso curso completo de ChatGPT. E bom, se você não sabe, a gente já tem a primeira aula. Se você ainda não viu, o link está aparecendo aqui no card agora para você poder conferir. E se você também não sabe, o primeiro link aqui da descrição é sempre o material de apoio da aula. Clica aqui no primeiro link para pegar o material de apoio em PDF para você poder ler com todo o conteúdo que eu vou te dar aqui na aula, só que aqui na aula, claro, que é um pouco mais detalhado, mas a gente também tem material de apoio para você também poder baixar e ter o conteúdo na palma do seu celular, não da sua mão. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre tokens. A gente vai aprofundar um pouco mais aí em como funciona o ChatGPT, o que são tokens, como o ChatGPT funciona de fato. A gente vai falar detalhadamente como que ele faz para te dar as respostas. Então fica aqui nessa aula que eu tenho certeza que você vai aprender bastante, beleza? Primeira coisa que eu quero falar é o que são tokens. Você vai escutar muito esse termo tokens quando você estiver trabalhando com modelos de linguagem. E tokens nada mais são do que pedaços de palavra. E nada melhor do que o site da própria OpenAI, a criadora do ChatGPT, para a gente poder explicar esses termos. Então estou aqui no site e todos os links estão aqui na descrição também, tá? Você pode ver aqui que tokens, eles mesmos falam, tokens pode ser pensado, né, como pedaços de palavras. Então é justamente isso, você pode pensar tokens como sendo pedaços de palavras. E a gente vai pensar dessa forma. Aqui ele até coloca uma aproximação. Você pode ver, ele fala o seguinte, um token é aproximadamente 4 caracteres em português. Ah, Naru, o que são caracteres? A, B, C, D. A gente tem 4 caracteres. Então, por exemplo, red, R-E-D, né? Red, vermelho, a gente tem 3 caracteres. Então a gente pode pensar em um token como sendo aproximadamente 4 caracteres na língua inglesa, tá bom? Aqui na língua inglesa, como vocês podem ver. E para que tokens são tão interessantes assim, né? Por que a gente mede tudo em tokens quando a gente está falando de modelo de linguagem? Porque os modelos em si, todos os modelos que a gente está vendo, então você pode pegar o Gemini, aqui a gente está falando especificamente do GPT, mas o Gemini, a gente pode pegar o Claude também, vários outros modelos, o Titan da AWS, então vários modelos de linguagem, eles têm uma capacidade máxima de tokens. Então aqui também eu separei o link para vocês, para a gente poder explorar. Por exemplo, o GPT-4o, que é a versão paga, né, que a gente tem aqui dentro do ChatGPT, a versão paga, o GPT-4o, ele basicamente tem uma janela de contexto, então você pode ver, de 128 mil tokens. E aí você multiplica por 4 para ver aproximadamente a quantidade de caracteres. Então, ele consegue se lembrar de coisas com 128 mil tokens, entendeu? Então, por exemplo, se você fornece aqui, vamos supor, você fala para ele, olá, você fala aqui pro ChatGPT 4o, né? Tá vendo aqui é o 4o, então a gente tá vendo justamente a janela de contexto do 4o. Você fala assim, olá, meu nome é Anwar, tenho X anos, moro em tal lugar, minha comida preferida é XYZ. Então eu dou esse contexto para ele sobre a minha vida. Você pode ver aqui que a gente tem uma quantidade X de caractere, eu não sei a quantidade de caracteres que a gente tem aqui. Na verdade, eu posso descobrir isso, tá? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco com vocês. Mas vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, 30 tokens. Então, eu tenho 30 tokens aqui nisso tudo, nessa frase toda, nesse contexto que eu dei. O ChatGPT consegue se lembrar de contexto de até 128 mil tokens, entendeu? Então ele tem essa janela de contexto para ele poder lembrar, que é justamente isso que a gente está vendo aqui. E aqui a gente tem outro parâmetro, que é Max Output Tokens, ou seja, o ChatGPT 4o, ele consegue responder para a gente uma frase de até 4.096 tokens, beleza? Então, por exemplo, a resposta que ele vai dar pra gente vai ter um pouco mais de, aqui no caso 4.096, vezes 4 caracteres. Isso dá aproximadamente 16 mil caracteres, tá? Ele pode dar uma resposta máxima de 16 mil caracteres. E aqui a gente tem para vários outros modelos. Então, você pode ver aqui, por exemplo, se eu descer um pouco mais, o GPT-4o Mini, que é, no caso, a versão paga, é a versão gratuita, a gente também tem uma janela de contexto de 128 mil tokens. Eu posso descer aqui um pouco mais. Modelos mais antigos, ele tem uma janela de contexto menor. Então, você pode ver que o GPT-4 tradicional, ele tem 8 mil tokens de janela de contexto. É muito menor. Olha só, de 8 mil tokens, pulou para 128 mil tokens de janela de contexto. É muita diferença, né? Então, tokens é justamente isso, são pedaços de palavra.
Aí você pode pensar, nossa, Anor, tá muito abstrato ainda na minha cabeça. A gente vai colocar isso na prática agora. Como você consegue contar tokens? Então eu vou voltar aqui, olha só na frase que eu tinha, eu vou deixar esse link também aqui na descrição do vídeo, que é platform.openai.com/tokenizer. E aqui você consegue de fato ver a quantidade de tokens. Olha só, eu vou digitar o texto e ele vai me dar justamente aqui. Eu tenho 27 tokens, então eu errei apenas por 3 tokens, eu tinha falado 30, né? Então você pode ver aqui, a gente tem 27 tokens e 85 caracteres. E aqui, olha só, você consegue ver todos os tokens. Então, de fato, tokens, eles são pedaços de palavras. Olha o olá. Cada cor dessa é um token diferente, tá bom? Então, ó, o olá, você consegue ver que o OL é um token. E o que é um token? Ele é representado por números. Então, quando você manda alguma pergunta para o ChatGPT, ele transforma tudo isso em uma lista de números. Você pode ver aqui que a gente tem uma lista de números, tá vendo? Então, ele interpreta isso de quando a gente escreve. Ele não sabe que a gente está digitando, por exemplo, olá, meu nome é Anor. Ele sabe que a gente está fornecendo essa lista aqui de números para ele. É muito doido pensar isso, né? Porque a gente acha que, pô, a gente está conversando com uma IA, mas ela não sabe o que a gente está falando. E, na verdade, ela nem sabe que tem texto ali. Ela enxerga tudo como sendo números. Isso é muito doido. Isso é muito doido, mas a gente está aqui justamente para te explicar de uma forma mais profunda como as IAs funcionam. Então, você pode ver aqui que, basicamente, a gente tem 27 tokens e eu posso copiar e colar isso aqui 1 milhão de vezes, ó. 1 milhão de vezes. Tá vendo? Então, vou copiar e colar, ó. Vou copiar e colar. Estou copiando e colando, olha só, a gente já foi aqui agora para 3.200 tokens. Então, vou copiar e colar de novo, olha só, 6.000, 9.000. A gente, olha só, já chegamos a 40.000 caracteres e 12.000 tokens. Olha a quantidade de texto que eu digitei, olha a quantidade de texto que eu digitei e foi somente 12.000 tokens até agora, tá vendo? 12.000 tokens. O ChatGPT 4o tem uma janela de contexto de 128.000, é muita coisa. Tem documentos completos que ele pode ler, ele pode armazenar e lembrar desses documentos. É muito poderoso isso, gente. Então, quando a gente estuda essa parte de tokens, a gente consegue de fato entender como as coisas funcionam, né? E aqui eu vou contar uma curiosidade a mais, só para deixar a aula mais rica, que é o seguinte: se eu falar, inclusive esse exemplo está até aqui nesse site da OpenAI, não sei se vocês vão chegar a ler, mas se não ler, não tem problema, eu vou falar aqui para vocês. Eu vou digitar a seguinte frase: minha cor favorita é vermelho. Não é vermelho, tá? Mas eu vou colocar aqui. Minha cor favorita é vermelho. Você pode ver que o vermelho, olha só, ele colocou aqui, tá vendo? Olha quantos tokens. 1, 2, 3. Então, você está vendo que tem até o espaço e o ver é um token. O MEL é outro token e o HO é um outro token. Você pode ver aqui. Só que se eu digitar em inglês, my favorite color is red, o que vai acontecer? O red, ele ocupa somente um token, entendeu? Então tem diferença também quando você está digitando uma frase em inglês e em português. E aqui vai uma outra dica. Olha só, tem 6 tokens aqui. Se eu voltar, vamos ver quantos tokens tinha a minha frase em português. Vamos ver, deixa eu voltar a frase em português. 10 tokens. E isso geralmente acontece. Quando a gente está trabalhando com muitos prompts, a gente já está utilizando isso aqui em código, em aplicações, você está utilizando IA em suas aplicações, a sua empresa, geralmente prompts em inglês, eles vão ter uma quantidade de tokens menor do que prompts em português. Isso aí é uma média e isso significa quando a gente está utilizando, mais para frente no curso a gente vai ver como que a gente consegue de fato colocar o ChatGPT no nosso código, como que a gente consegue utilizar o ChatGPT no nosso computador sem ter que entrar nessa tela aqui e lá vocês vão ver que a gente vai ter um custo por cada utilização, o custo por tokens. E aqui quando a gente está utilizando no inglês a gente tem até uma redução de custo, porque a quantidade de tokens vai ser menor, entenderam? Então, isso aqui também é um outro exemplo que eu quero dar para vocês, mas o que eu ia falar não era isso, eu ia falar isso aqui. Então, my favorite color is red. Você pode ver aqui que ele digita, olha só, então my favorite color is red, e ele fala o seguinte, você pode ver quando eu digitei com um R minúsculo, qual que foi o token dele? Foi 2.579. Então, vou até colocar aqui, vou até anotar red, foi isso aqui, beleza. Então, vocês podem ver que o 13 é o ponto final, certo? É o último token, a cor está diferente, então o 13 é o ponto final. Se eu colocar o R maiúsculo aqui, olha só, deixa eu voltar aqui, vou colocar o R maiúsculo. Você pode ver, peraí, aí, beleza. Você pode ver que continua sendo um token apenas, porém foi um outro número. Ixi, então foi esse número aqui, ó, red.
Tá vendo? Foi esse número aqui agora. E o ponto final continua 13. O ponto final continua 13. Só que se eu colocar aqui desse jeito agora, ó, olha só, red is my favorite color. Você pode ver aqui agora que red, ele tem esse número aqui, correspondente ao token dele, no início. Olha só, início. Então a gente tem isso aqui, beleza? E o ponto final continua como sendo 13. E o que tem a ver, por que o vermelho ele mudou o token dele, o número correspondente ao token, dependendo do lugar de onde ele estava na frase ou como a frase foi montada? Porque esse número aqui tem de fato um significado. Quanto menor esse número, e aqui no caso o menor deles foi o red, no final, vou até anotar aqui no final, e aqui também foi no final, certo? Então deixa eu voltar aqui no final. Quando o red está no final e minúsculo, ele é mais provável de aparecer. Quanto menor for esse número aqui, significa que é mais provável de aparecer essa palavra. Então, o red maiúsculo no final é mais provável do que aparecer o red maiúsculo no início. Então, o ChatGPT ele foi treinado com vários e vários dados. E ele observou que na maior quantidade dos dados, a gente tinha o red maiúsculo no final, entendeu? Então ele viu que isso de aparecer é mais provável com base no que ele aprendeu de padrão dos dados que ele foi treinado. É justamente isso. E com isso a gente puxa um gancho para o próximo tópico dessa aula, que é justamente sobre como o ChatGPT funciona. E ele funciona prevendo probabilidades. Como assim? Eu não entendi nada. Como que ele prevê probabilidades? Vou te falar exatamente como o ChatGPT funciona. Eu vou te falar uma frase e eu quero que você complete em voz alta daí. É isso mesmo. Você que está assistindo, se você está no celular, larga o celular. Eu quero que você complete essa frase aqui agora em voz alta. Não, mas minha namorada vai escutar, minha mãe vai escutar, não tem problema nenhum. Repete em voz alta. Se você quer sorrir, você pensou em vem com batatinha, não pensou? Por que você pensou? Porque você foi exposto a essa frase nesse contexto mais vezes. Você falou o seguinte, se você quer sorrir, vem com batatinha. Bom, você já associa, você já liga um trem no outro, entendeu? Só que quando o ChatGPT ele foi treinado com vários e vários dados, é justamente isso que aconteceu. Ele viu qual que é a probabilidade de uma palavra, no caso aqui de uma frase, vir após de uma sequência de outras palavras, mais especificamente de uma sequência de outros tokens. Então, quando a gente fala assim, ó, olha só, se você quer sorrir, olha só, e aqui eu ponho a vírgula, entendeu? O que o ChatGPT pensa? Bom, dado essa sequência de tokens, então dada essa sequência de tokens, aqui no caso de números, dada essa sequência de tokens, qual é a próxima palavra que tem maior probabilidade de vir depois dessa sequência de palavras? E agora traduzindo para um termo um pouco mais técnico, porque você já sabe, qual o próximo token mais provável de vir, então qual o próximo número que vai vir aqui, com base nessa sequência de outros números. Entendeu? É justamente isso que ele pensa. E aqui o que ele vai pensar? Se você quer sorrir, vem, olha só, já adicionou um aqui, com o patati. Entendeu? Então é justamente isso que o ChatGPT faz. Se eu jogar uma frase aqui para ele, olha só, se você quer sorrir, e eu nem sei se ele vai completar, vem com patati, tá bom? Se você quer sorrir, ó, eu vou falar aqui para ele, complete a frase abaixo com base em uma famosa canção do Brasil. Se você quer sorrir, olha só, se você quer sorrir, é com patati, é com patatá. Tá vendo? Então, quando eu já dou o contexto para ele também, complete a frase abaixo com base em uma famosa canção do Brasil. Aqui ele já sabe, tá? Então, vou ter que ligar com alguma coisa do Brasil. Qual é a probabilidade, o que tem, né? Qual o próximo token que tem maior probabilidade de vir depois dessa sequência de tokens, dado que eu já tenho essa outra sequência de tokens ainda, que é o meu contexto, que é uma canção do Brasil. Então, ele consegue entender isso. Entendeu? Ele consegue entender esse contexto. Se eu jogar aqui, eu vou abrir um novo chat e vou jogar somente complete a frase. Se você quer sorrir, vamos ver? Se você quer sorrir, é com patati ou com patatá. Agora, se eu colocar só, se você quer sorrir, olha só, é com patati, é com patatá. Então, ele também consegue identificar isso, mesmo sem aquele contexto que eu dei. Por quê? Porque o ChatGPT foi exposto a essa frase aqui, se você quer sorrir, a maioria das vezes que ele viu essa frase, tinha também é com patati, é com patatá depois dela.
Entenderam? Então é justamente isso que acontece quando a gente está falando aqui de ChatGPT. E uma coisa muito legal do ChatGPT, agora para finalizar de fato essa aula, que é uma aula um pouco mais densa, mas uma aula que vocês aprenderam muito, a gente vai falar um pouco sobre um termo chamado não determinismo. O não determinismo é basicamente o seguinte: você não obtém a mesma resposta todas as vezes. Resume-se a isso, tá bom? E aqui, no caso, para uma mesma entrada. E o que significa isso, Ana? Vou falar o seguinte, ó. Me diga uma bela frase. Me diga uma bela frase, ó. Vou jogar aqui nesse novo chat. Me diga uma bela frase. Os sonhos são as sementes das realizações. Beleza. Vou jogar aqui de novo. Me diga uma bela frase. Entre a sombra e a dúvida, a luz da verdade sempre encontra seu caminho. Vou jogar de novo. Me diga uma bela frase. Que a cada amanhecer você renova a esperança. Vocês estão vendo que eu joguei a mesma frase 3 vezes diferentes e ele me deu 3 respostas diferentes? Isso a gente chama de não determinismo. O não determinismo, basicamente, ele faz com que você obtenha respostas diferentes cada vez que você mande o mesmo prompt. Entenderam? Então é justamente isso que acontece. A gente vai se aprofundar na próxima aula em um dos parâmetros do próprio ChatGPT que a gente consegue controlar, que chama temperature, ou temperatura. Pensa na temperatura como se você estivesse cozinhando mesmo, lá no fogão. Então você está cozinhando lá no fogão, com uma temperatura mais baixa, você tem um maior controle. Aqui no caso, a temperatura mais baixa, o modelo ele é mais determinístico, ou seja, as respostas vão sempre tender a seguir o mesmo padrão caso você dê o mesmo prompt. Então você tem um maior controle. Quando o fogo está mais alto, aí você perde o controle do trem mesmo, entendeu? Aí você perde o controle do negócio. E aqui no caso, quanto maior a temperatura do seu modelo, mais criativo ele vai ser. Então, mais não determinístico ele vai ser, entendeu? É justamente isso que acontece aqui com o ChatGPT. Então, olha o tanto de coisa que você conseguiu aprender nessa aula, entenderam? Chegamos aqui mais um final de aula. Se você ainda não baixou o material de apoio, toca aqui no primeiro link da descrição para poder conferir. E é isso, galera. Foi um prazer estar aqui de novo em mais uma aula. Espero vocês na nossa próxima aula. Se você curtiu, deixa o like, comenta aqui também o que você achou da aula. E é isso, tamo junto e até mais.